Está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre o projeto de lei do mar com a convidada Leandra Regina Gonçalves. Ela é professora adjunta no Instituto do Mar na Unifesp, fez o seu pós-doutorado no Instituto Oceanográfico na Universidade de São Paulo, é doutora em Ciências pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Juiz de Fora e bióloga pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É pesquisadora da Plataforma Brasileira sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e do Projeto de Governança do Sistema da Terra, além de autora principal no campo de efetividade das políticas ambientais para o Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, PNUMA, no Global Environment Outlook 6. Além disso, é uma das idealizadoras da Liga das Mulheres pelo Oceano e já atuou a Greenpeace e a Fundação SOS Mata Atlântica e foi pesquisadora no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Universidade de Campinas. Tudo bem, Leandra Gonçalves? Tudo bem, Lili. É um prazer estar aqui com vocês hoje no podcast do IBDMAR, falando sobre a Lei do Mar. Agradeço a sua participação no 26º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre o projeto de Lei do Mar, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória acadêmica e profissional, que é muito interdisciplinar. Quando surgiu o interesse pela biologia e sua relação com a gestão ambiental e o mar, e por que decidiu seguir nessa área? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu acho que a minha trajetória ela não foi exatamente uma trajetória pensada de forma estratégica para a minha vida acadêmica. Eu escolhi fazer biologia, eu estava na 5ª série e confirmei esse interesse no ensino médio, porque tive 2 professores excelentes que estimulavam muito a reflexão crítica e o trabalho de campo. E eles levavam muitos alunos nessas excursões de campo, para áreas naturais, para ver a biodiversidade, para a questão dos animais. Isso me despertou um interesse muito grande em trabalhar com a questão ambiental. E eu sempre soube que era a questão ambiental ligada ao mar. Então eu fiz a graduação na biologia, depois eu fiz o mestrado com biologia animal, estudando megafauna, né, em especial uma espécie de baleia bem interessante, bem pouco conhecida, chamada baleia de Bride. E durante esse período, por fazer minha pesquisa em unidades de conservação, os arranjos normativos, a gestão, a política, os atores sempre tiveram muito presentes na minha pesquisa. Então, tanto na graduação, né, na minha iniciação científica, como no meu mestrado, eu sempre tive o desejo, o anseio de fazer uma pesquisa aplicada à conservação. E para a gente fazer conservação marinha, a gente precisa olhar os arranjos institucionais, as políticas, as normas. E aí, depois de terminar o mestrado, eu cansei um pouco da vida acadêmica, eu queria fazer conservação mais na prática, fui trabalhar no terceiro setor e trabalhei na Fundação SOS Mata Atlântica e no Greenpeace. E nessas 2 organizações, o meu trabalho era muito focado nas estratégias de advocacy, que eram basicamente a gente conversar com tomadores de decisão, com atores variados sobre a importância da conservação marinha. E parte desse meu trabalho era acompanhar também as negociações internacionais. E aí eu ia nessas negociações internacionais e ficava pensando, gente, como é que pode termos todas essas políticas, essas normativas, esses arranjos, essas leis e a biodiversidade continuar caindo? A gente tem um problema muito grande de perda de biodiversidade, de diminuição do estoque pesqueiro, de aumento de poluição no mar. Mas temos políticas para todas essas áreas. O que não está funcionando aqui? E aí eu voltava sempre refletindo sobre isso, pensando, eu tenho que voltar para a universidade porque eu quero estudar a eficácia dessas políticas. E fui procurar isso no Instituto Oceanográfico para um doutorado e uma professora de lá me falou, muito legal, você tem uma ótima pergunta de pesquisa, mas ela não é respondível aqui no Instituto Oceanográfico. Atravessa a rua, ali tem o Instituto de Relações Internacionais. E eu fiz isso mesmo. Peguei a minha perguntinha debaixo do braço e fui lá e conheci meu orientador de doutorado, que orientava ali nas relações internacionais, e eu descobri um mundo novo. Então, as pessoas sempre, quando eu falo que eu fiz meu doutorado nas relações internacionais, perguntam, nossa, por que você mudou de área? Para mim, eu não mudei de área. Para mim, esse negócio da gente dividir a vida acadêmica, né, as nossas pesquisas em caixinhas,
nos impossibilitam de entender a complexidade do mundo, porque o mundo é muito complexo. Para eu discutir a eficácia de uma política internacional, de uma normativa, de uma política, não depende só de variáveis que estão relacionadas ao arranjo normativo, depende de atores, depende, no meu caso, que estudei eficácia das políticas internacionais para pesca, depende da taxa de reprodução de uma determinada espécie. Por exemplo, no caso que eu estudei, o atum é uma espécie que tem uma reprodução mais lenta. Se você vai estudar um acordo de baleia e você quer saber se daria para liberar a caça, você tem que entender da biologia da espécie para saber que ela é uma espécie que se reproduz muito lentamente e que por isso talvez a taxa dela não a permita a atividade de liberação da caça, por exemplo. Então, para a gente entender a complexidade do oceano, do mundo natural e criar políticas que sejam realmente um espelho do ambiente natural, você precisa ter uma interdisciplinaridade. Então, para mim, era impossível a gente discutir eficácia de arranjos internacionais sem entender o meio ambiente natural. Então, eu não mudei de área. Eu continuei trabalhando com conservação marinha, que eu sempre trabalhei desde a minha graduação, mas assumindo, aprendendo um pouco de diferentes conhecimentos, que vão desde as áreas das ciências sociais até as ciências naturais. E hoje, como professora, né, no Instituto do Mar, na parte de gestão costeira, eu uso bastante dessas diferentes disciplinas. Cruzo esses conhecimentos, entendo o mundo natural, o mundo social e fico sempre, a minha pergunta de pesquisa permanece a mesma. Como que a gente constrói melhores políticas para dar conta da complexidade que a gente tem no nosso litoral, na nossa zona costeira, no nosso oceano. Excelente, obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Almar. E geralmente eu faço essa questão clássica aqui no podcast, que é relacionada ao que é o direito do mar, mas eu acredito que com a sua formação interdisciplinar cabe mais perguntar o que é o mar para você. Legal, bem complexa essa pergunta, porque o mar, para mim, ele é tudo o que somos, né? Independente de onde a gente viva. Se a gente mora em Minas Gerais, se a gente mora em Brasília, se a gente mora na beira da praia, se a gente mora dentro da floresta, no cerrado. Eu entendo que o mar, ele é tão parte da nossa vida que ele é quem, de fato, faz essa homeostase da Terra, esse equilíbrio que a gente tem na Terra. É do mar que vem a regulação da temperatura, é do mar que vem o ar que respiramos. Eu acho que no Brasil, infelizmente, embora a gente tenha uma das maiores zonas costeiras do mundo todo, né, um litoral imenso de quase 10 mil quilômetros de linha de costa, né, uma Amazônia Azul, né, nossa zona econômica exclusiva enorme, gigantesca, super imponente, a gente cresceu de costas para o mar. Né? Então, para nós, a importância sempre foi para a Amazônia. Eu não sei se é porque tem imagens, né? É mais visível o impacto, ou se tem alguma relação com o nosso imaginário, mas é fato que a gente não deu a importância ao mar que ele deveria ter no nosso equilíbrio, na nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Né? Por muito tempo, a gente falou que o pulmão do mundo é a Amazônia, sendo que o planeta é 70% oceano, e nesse encontro entre a atmosfera e o oceano está tendo uma troca riquíssima de temperatura, de gases, uma troca química, uma troca física, uma troca biológica. Então, assim, o mar, ele tem um papel muito importante na nossa vida. Então, para mim, o mar é vida. E ele também, por ser vida, por estar presente no nosso dia a dia, o mar também é poesia. O mar inspirou muitas canções populares, muitas lendas, muitas mitologias, por essa infinitude, né, por a gente não ver o final, o horizonte do mar, ele sempre também trouxe muito medo, muita história, muita cantiga. Então, o mar é cultura também. E o mar é o meu principal objeto de trabalho, né? Eu sou verdadeiramente apaixonada pelo meu trabalho, pelo meu objeto de trabalho, por todas as suas relações sociais, as suas relações culturais e também, é claro, pela minha origem, as suas relações biológicas. Interessante perspectiva e até inédita aqui no nosso podcast. Acho que outros entrevistados ainda não tinham comentado tanto sobre esse aspecto cultural, como, por exemplo, ligado a músicas, cantigas, mitologias. Isso é muito interessante. Vamos então começar a conversar sobre o projeto de lei do mar, como ficou conhecido, o projeto de lei número 6.969 de 2013, que institui a Política Nacional para a Conservação e Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro e tramita pela Câmara dos Deputados desde 2013.
O nome já sugere o tema abordado, mas a fim de esclarecer para os nossos ouvintes, preciso perguntar: do que se trata esse projeto de lei? O projeto de lei do mar ele veio de uma reflexão muito importante por parte de algumas entidades da sociedade civil. Mais ou menos em 2011, quando eu estava trabalhando na Fundação SOS Mata Atlântica, a fundação tinha uma história muito importante, muito relevante de construção de lei para o bioma da Mata Atlântica. E quando eu entrei, eles sempre falavam: a Mata Atlântica é o único bioma que tem uma lei específica. E como eu sempre me questionava sobre essa questão das políticas da norma, eu pensei, poxa, engraçado, né? No mar a gente não tem. Na verdade, no mar a gente não tem nenhum bioma até então, em 2011. E a gente tem o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica, o bioma amazônico. E o mar, como é que fica? Eu aprendi na faculdade de biologia que bioma era um conjunto de ecossistemas. E a gente tem um conjunto de ecossistemas no mar. Por que então o mar não era considerado um bioma? E aí fiquei com esse questionamento, a gente discutiu muito isso internamente e começamos a fazer alguns levantamentos, contratamos alguns estudos. Um estudo sobre tudo que tinha já de política, de normas sobre o mar no Brasil, um estudo sobre outros países, como que era o arcabouço normativo desses outros países considerados bons na gestão costeira e marinha. E um estudo, claro, do principal instrumento, da principal política, que é a política de gestão costeira, que vinha desde 1988. E quando a gente juntou todos esses estudos e debateu esses estudos com grupos de especialistas e atores que trabalham na conservação marinha, a gente percebeu algumas coisas. Bom, primeiro, a governança do mar no Brasil é setorizada e fragmentada. Então, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei da Pesca, Plano Nacional de Áreas Protegidas, Planos de Expansão de Óleo e Gás, Plano da Gestão Costeira só para o mar territorial. Então, eram muitos arranjos normativos, cada um para uma coisa e cada um implementado por uma instituição do governo, mas que não necessariamente conversava entre si. Então, uma falha muito grande do ponto de vista da gestão integrada. Então, uma falta de governança. A gente viu também que muitos instrumentos da década de 80, 88, década de 90, né? E que esses instrumentos, eles eram ainda muito concentrados na escala federal, com provisões para descentralização, né? Já que o Brasil é um país federalista, que veio, né, na Constituição buscar essa descentralização, mas que faz o quê? Constrói no nível nacional, mas na hora da implementação é muito difícil, tem muito desafio, porque falta recurso humano, falta capacitação, falta recurso financeiro e falta integração dos atores, falta espaços para participação social, espaços de diálogo, agora cada vez mais. Então, também a gente notou que os instrumentos, as políticas eram muito governamentais. E para a gente ter uma boa governança do mar, faltava incluir mais atores. Então, essa era uma outra conclusão. E também a gente viu que, quando esses instrumentos foram desenvolvidos, a gente ainda não tinha atividades que integravam a zona marinha com a zona costeira. Então, tudo bem você ter um Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Ele foi um avanço muito grande em 88. Mas hoje, por exemplo, 80% do petróleo vem do mar. E para você ter uma estrutura que opere, que explore petróleo na área marinha, você precisa construir estruturas na área costeira. E essas atividades se conectam, mas as políticas não são conectadas. Ou, por exemplo, a atividade da pesca. Se você constrói um porto na zona costeira, você vai pescar na área marinha. E você vai transportar esse pescado, aqui no caso em São Paulo, para o CEAGESP, por rodovias. Então, essas atividades, esses usos do mar são todos conectados, mas as políticas não. Então, todo esse diagnóstico fez com que a gente chegasse à conclusão que, poxa, legal, vamos criar um bioma marinho, vamos integrar as políticas, vamos criar uma política que ela seja participativa e conecte os instrumentos existentes, não sobreponha, nem tire protagonismo dos atores, mas que possa conectar tudo que tem. E essa foi a ideia desde o início, e por isso a escolha de que esse projeto de lei tivesse a sua tramitação pelo Congresso Nacional. Porque a gente também sabia que alguns atores, né, uma organização da sociedade civil poderia ser muito bem intencionada em construir uma excelente política com os melhores especialistas, consultando diversos atores, profissionais, atores de diferentes localidades, de norte ao sul do país, jamais seria representativo para o tamanho do nosso litoral. Mas se esse projeto tramita pelo Congresso Nacional, é tão lento esse processo, tem tantas comissões, que vai permitir construção de substitutivo,
novas emendas que possam de fato representar a sociedade. Então foi um pouco por aí a gênese do projeto de lei do mar. Certo. Em que contexto se deu a criação do projeto de lei do mar? Como, por quem e por quais motivos ele foi construído? Ele foi construído principalmente por esse diagnóstico, né, de ambiente setorizado, de falta de participação, mas também para suprir uma lacuna muito grande. A gente notou que os demais países já estavam um pouquinho mais avançados num processo chamado planejamento espacial marinho. E que para quem trabalhava com o ambiente terrestre, por exemplo, a Mata Atlântica, que hoje a gente tem menos de 8% de Mata Atlântica no Brasil, para quem tinha experiência na Amazônia, que vê, né, o avanço das mineradoras, das atividades agropecuárias, o planejamento espacial marinho vem para fazer diferente, que é para não deixar o mar simplesmente à deriva, mas simplesmente ter um olhar, uma política de Estado para o mar brasileiro e decidir de forma participativa, com o envolvimento dos atores, das comunidades, das ONGs, das universidades e dos governos, nas suas diferentes escalas, o que a gente quer fazer nesses 4,5 milhões de quilômetros quadrados? O que o Brasil quer fazer para o mar? Né? E aí sim determinar, por base nas suas vocações, nas informações científicas existentes, aonde que a gente vai criar áreas marinhas protegidas, aonde que a gente vai explorar petróleo, onde que é para ter portos, aonde que é para ter restauração, onde que a gente recupera mangue, aonde que é território tradicional. Então, de que forma a gente organiza? Para isso a gente precisa de uma política de Estado, não uma política de governo. O que o Brasil, o que os brasileiros e as brasileiras querem para o mar. Então, essa ferramenta de planejamento espacial marinho, que é um processo de planejamento, vem nesse sentido, da gente definir o que queremos nós para o mar do Brasil. Certo. O projeto de lei do mar, como você já abordou, é muito abrangente, envolve desde as medidas de gestão e conservação do meio ambiente marinho brasileiro, até o tratamento mais aprofundado de questões como a gestão sustentável dos recursos pesqueiros e os espaços marinhos especialmente protegidos, né, que receberam inclusive títulos específicos para essas matérias, além de uma base principiológica extensa e pormenorizada e em consonância ao que dispõe a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar e a Convenção sobre Diversidade Biológica. Há uma menção expressa a essas convenções nesse projeto. Nesse sentido, quais os principais objetivos e diretrizes do projeto? Há alguma lacuna ou algum problema que deixou de ser abordado nele? O projeto ele é bem abrangente, ele trata de diversas temáticas e ele conecta políticas existentes. Eu sempre acho que ainda hoje, né, dada a sua tramitação, já está no segundo substitutivo, possivelmente em plenário vem mais um substitutivo. Eu sempre acho que tem coisa nova que a gente pode colocar, coisa que alguém ainda não enxergou. Vai vir uma nova opinião e alguém vai falar, faltou colocar alguma coisa. Mas ele é um texto muito abrangente, ele é um texto principiológico, ele traz princípios de gestão. Então, acredito que esteja bem alicerçado. Mas é claro, sempre alguém fala, faltou falar aqui alguma coisa do porto, mas é que não é para esse texto ter provisões específicas, mas sim para ele conectar essas políticas que já existem, né? Então eu acho que está bem respaldado, com bastante participação, bastante integração da ciência, do conhecimento tradicional. Eu acho que a gente cobriu bem. E ele tem também como princípio fortalecer instrumentos internacionais e nacionais. Então, ele vai sobrepor a lei da pesca? Não, ele vai fortalecer a lei da pesca para que ela seja ainda melhor implementada. Qual a relação dele com a Convenção da Diversidade Biológica? Ele vai contribuir com a implementação dos compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção da Diversidade Biológica. Então, ele é um instrumento integrador. Perfeito. E há ainda no projeto interessantes disposições no que tange a inserção e participação da sociedade nas iniciativas apresentadas, como a valorização do conhecimento tradicional, o respeito ao direito de uso dos recursos naturais das comunidades extrativistas marinhas e dos pescadores artesanais locais, inclusive a necessidade de promover audiências públicas regionais no âmbito do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, para a realização das metas previstas nele.
Assim, o projeto traz para o seu escopo a previsão completa da sustentabilidade, visando alcançar não apenas os objetivos econômicos e ambientais, mas também os sociais, que é uma tecla que eu costumo comentar aqui no podcast, que eu acredito que é uma vertente muito importante da sustentabilidade. Mas, para além do que ele prevê, qual a importância do projeto de Lei do Mar para a sociedade e como lidar com o desafio de atentar as pessoas para a urgência ambiental marinha no Brasil? Esse é um ponto interessante, assim, realmente, por muito tempo, esse projeto carregou a estigma o estereótipo, né, de ser um projeto ambiental. E em todo lugar que eu ia, eu dizia, olha, não, ele não é um projeto ambiental, ele é um projeto de lei de planejamento ambiental, mas que tem as outras dimensões, inclusive a econômica, embora a parte social e a parte ambiental talvez possam ter algum destaque. A parte econômica e de desenvolvimento também é prevista. Eu acho que além da importância de um dia ele ser aprovado, ser sancionado, né, que a gente sabe que é uma maratona bem longa, quando isso acontecer, durante esse período de tramitação, ele é um texto de 2013, então já vem tramitando aí há 8 anos. Durante esses 8 anos, ele também serviu como uma ferramenta de engajamento e mobilização. Muita gente conheceu o projeto de lei, muita gente ouviu falar do projeto de lei, muitas pessoas pararam para pensar que realmente a gente precisa de uma política nova para o mar brasileiro. Então ela serviu também como um instrumento, ela serve ainda hoje também como um instrumento de mobilização e engajamento da sociedade. Porque muita gente que não sabia, não acompanhava o Congresso, hoje acompanha, hoje assina lá no Congresso Nacional para acompanhar a tramitação desse projeto. Muita gente que não acompanhava, não sabia que era possível. Hoje já tem outras pessoas aplicando para ter outros projetos de lei para causas mais específicas. Então eu acho que ele tem um papel ainda de mobilizar, de informar e de trazer as pessoas mais perto do ambiente em Brasília. Eu acho que para quem mora no litoral, Brasília é um ambiente muito árduo, né? É difícil a gente se entender ali, é difícil você entender como é que esse projeto vai de uma comissão para outra, por que ele aconteceu isso agora, com quem que eu falo se eu quiser mandar uma coisa. Eu acho que falta muito uma cultura política na sociedade brasileira. E talvez o projeto de lei tenha também esse efeito colateral, né, que é de fato mobilizar as pessoas para estar pensando sobre políticas e pensando sobre o mar. Excelente! E como está o atual estado de tramitação do projeto de Lei do Mar? Quais as suas perspectivas para a sua aprovação? Bom, então o projeto foi apresentado na Câmara em 2013 e ele foi distribuído para algumas comissões: Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Agricultura ele foi negado. E foi uma pena, porque a gente tinha, como era a primeira comissão, a gente tinha uma expectativa muito grande de ampliar o debate. Porque durante a construção prévia, enquanto o texto estava na mão da sociedade civil, foi feita muita tentativa de envolver o setor de petróleo e gás, de eólicas, né, que hoje estão com muita previsão de operar em áreas offshore, de portos, e foi muito difícil. Muito possivelmente porque a iniciativa era da sociedade civil ligada ao setor de meio ambiente. Então, nossa expectativa era, tudo bem, a gente não conseguiu muito retorno dos setores econômicos e produtivos, mas quando entrar na Comissão de Agricultura, o relator vai chamar esses setores para o debate. E a gente vai conseguir melhorar o texto com a visão deles também. Mas, em vez disso acontecer na Comissão de Agricultura e ter um amplo debate sobre como envolver os setores ambientais, teve muito preconceito com relação ao projeto de lei. E, em vez de ampliar o debate, que era a expectativa, ou pelo menos o desejo, o projeto foi negado. Quando um texto assim é negado, ele automaticamente vai ter que ir ao plenário, depois de passar pelas outras comissões. Então, foi negado na Comissão de Agricultura, chegou na Comissão de Meio Ambiente e num momento difícil também esse período entre 2013 até chegar na Comissão de Meio Ambiente, porque foi um período de Copa do Mundo, de impeachment presidencial, então tem todas essas outras externalidades que influenciam no processo de tramitação. E aí sim, na Comissão de Meio Ambiente teve muito debate, tiveram mais de 5 audiências públicas, tiveram debates nas audiências nas câmaras estaduais, que também subsidiaram o debate nacional. O relator, que era um deputado ligado à Frente Parlamentar da Agricultura, chamou muitos debates, então tiveram debates com diferentes setores. E também a gente teve muita participação de outros atores. Teve uma mesa de ciência, uma mesa de pesca, uma mesa de governo. Então, a partir dessa comissão, esse relator que propôs os debates apresentou um substitutivo,
que foi então adotado. Então, hoje, qual a situação do projeto de lei? A gente tem um substitutivo em regime de urgência que já passou pela análise de constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça e está na agenda do plenário. Em algum momento ele pode entrar. Só que a agenda do plenário da Câmara é a agenda mais concorrida, né, do momento, acho que de todos os momentos. Então ele está ali à espera já há 2 anos, mas em algum momento pode entrar na ordem do dia, pode ser definido no colégio de líderes que ele entra na ordem do dia e pode então ser votado e ser aprovado no plenário da Câmara. Aí vai ao Senado e, se não houver modificações, vai à sanção presidencial. Então, esse processo que a gente está nesse momento monitorando. Certo. Por fim, na sua opinião, quais são os principais desafios relacionados à possível aprovação e implementação do projeto de lei do mar no Brasil? Quando a gente começou com a tramitação do projeto de lei, eu sempre achei que a parte mais difícil era a sanção presidencial. Eu ainda acho que é um desafio enorme a gente conseguir chegar a tramitar, né, por todas as comissões e ao Senado. Durante isso muda governo, mudam deputados, né, então você perde uma memória do processo. Mas hoje, agora, depois de acompanhar esse texto por 8 anos, eu fico pensando que também a etapa mais difícil mesmo vem depois da sanção presidencial, que é a regulamentação, é o decreto regulamentador. E é nesse momento que vai se definir quem serão as organizações que vão fazer a implementação desse projeto de lei, de que forma, quais vão ser as métricas, quais vão ser as metas, de que forma que ele vai ser implementado. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande. O Brasil enfrenta sempre essa questão, né, a lei que pega, a lei que não pega. Eu, de fato, espero que ao longo desse período de tramitação a gente consiga fazer com que a lei do mar seja uma lei que pegue, que as pessoas se sintam representadas e queiram implementar a lei do mar e queiram seguir o que diz na lei do mar, porque eles ajudaram a construir a lei do mar. Então, essa é a minha expectativa. Mas eu tenho certeza que o processo mais difícil vai ser depois da sanção presidencial, porque a depender do governo, esse decreto regulamentador pode ser uma coisa ou outra. Então, a gente vai ter que acompanhar com muita atenção para que, de fato, o decreto regulamentador reflita o que a sociedade veio construindo ao longo desses 8 anos. Perfeito. Ficam aqui os votos do IBDMAR para que esse projeto seja sancionado, seja implementado e que dê tudo certo nesse processo, que na verdade representará um marco legal de política marinha no Brasil, imprescindível, inclusive, para a construção da identidade marítima brasileira. Hoje nós conversamos sobre o projeto de lei do mar no Brasil, o seu contexto de criação, os principais responsáveis pela sua elaboração, seus principais objetivos e diretrizes, o atual estado de tramitação, a sua importância para a sociedade e os principais desafios ligados à sua futura implementação. Muito obrigada, Leandra Gonçalves, foi uma honra tê-la conosco. Obrigada, Lili, pelo convite. Eu tenho acompanhado bem de pertinho todos os podcasts ao mar, então agradeço o convite, foi um prazer ter participado com você e fica aqui o meu desejo de vida longa ao mar e ao podcast ao mar. Espero que a gente possa seguir trabalhando aí pela sustentabilidade do nosso oceano. E aproveito que estou participando aqui do podcast Ao Mar para estender o convite a todas as mulheres que se juntem, participem da Liga das Mulheres pelo Oceano, que é um movimento que trabalha pela conservação marinha e também pela emancipação das mulheres que trabalham pelo mar. Então basta entrar no nosso website, que é mulherespelosoceanos.com.br, ou seguir a Liga no Instagram. Todas vocês vão ser muito bem-vindas a participar desse oceano tão diverso. Obrigada pelo convite. Esse foi o 26º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!